Olá, meus amigos, saudações a todos vocês. Vamos para mais uma experiência de curiosidade aqui no Existência e Pensamento. Meu nome é André, eu sou um curioso, gosto de observar as coisas e tentar achar uma opinião um pouco diferente de tudo, certo? E com muita desconfiança. Afinal de contas, a humanidade ela vive constantes conspirações e consequências de ações que esperam ter alguma vantagem. Porque o ser humano é assim, ele quer ter vantagem sobre os outros, ele quer superar os outros, ele tem que usar a sua inteligência para enganar, dominar, manter, proteger e destruir os grupos divergentes da sua posição. Era assim desde o tempo das cavernas e continua sendo hoje, com muita tecnologia, informação e mudanças. Então, eu quero citar um exemplo hoje para vocês sobre o Woodstock. Né? O que foi o Woodstock? Como que a gente vê o Woodstock? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha informação pessoal sobre isso. Né? Eu vejo o Woodstock, ele aconteceu em 1969, onde centenas de milhares de jovens, cerca de por volta de 600 mil que foram e mais 1 milhão que não conseguiram entrar na área para assistir o show, tá bom? Então nós temos aí uma massa de 1,5 milhão de jovens malucos que foram para aquela região do Woodstock para ver um show de música. Muitos popstar da música não queriam ir, ficaram se segurando, né, achando que ia ter calote, mas acabaram indo. Esse show ele foi um show incrível, assim, né, porque na verdade foi uma experiência transcendental, né? Vamos lá. Então teve um show espetacular com 32 apresentações. Foi um lugar todo cheio de lama, tá? Não haviam acomodações, não haviam banheiros suficientes. A vegetação foi destruída, a grama virou lama mesmo. O pessoal ficou pisando na lama até virar lama. Uma sujeira danada, né? O... Muitos músicos talentosos desconhecidos acabaram aparecendo. Teve a maior distribuição e degustação de vários tipos de drogas, de narcóticos, alucinógenos, LSD, cocaína, afetamina, maconha, haxixe, K4 e uma série de drogas sintéticas, né? Então o pessoal distribuiu mesmo, arrebentou lá. Os caras, você imagina, um jovem, né? Experimentando vários tipos de droga durante 3 dias, né? Então, mas por que esse experimento sensorial e social ocorreu, né? Aí nós vamos analisar assim o jovem americano naquela época, ele vivia numa situação muito triste, né? As perspectivas de vida eram quase zero, porque eles viviam na iminência de um holocausto nuclear, da Guerra Fria, que os russos iam acabar com os Estados Unidos. Então eles tinham uma pressão, uma falta de sentido de prosperidade na vida. É como se falasse para todo mundo: ó, pessoal, a gente vai morrer o ano que vem, os russos vão jogar armas atômicas aqui para cima de nós, então vamos aproveitar agora, encher a cara, tomar vinho, cheirar cocaína, fumar bastante, pegar a mulherada geral, aí fazer orgia, né? É quase alguma coisa assim, né? Uma última existência, último respiro de prazer de uma sociedade. Isso estava na cabeça deles inconscientemente. O jovem americano era obrigado a ir para a igreja de domingo, vestir seu paletó, colocar sua gravata, senão o pai sentava porrada nele. O pai, o jovem americano, ele era forçado pela mídia, pelos jornais, né, a ser um cara racista. Não, afrodescendentes, os negros não têm chance nenhuma. Inclusive, nessa época aí, mataram 2 líderes negros, né, o Malcolm X e o Martin Luther King, foram assassinados. Né? Então isso é uma indignação muito grande. Além do mais que tinha muitos amigos desses jovens, né? 2 milhões de jovens foram convocados obrigatoriamente para servir no Vietnã. E os caras acabavam morrendo, né, de forma trágica. Então era muito difícil para aquela família, para o irmão daquele jovem de classe média americana, que na igreja de domingo tinha um carrão V8 na garagem, uma casa bonita, sem muros.
ver o seu irmãozinho vestir um uniforme verde e lá voltar no caixão, né? Era muito triste, mas era chocante. Então, esse jovem passou por uma série de traumas, né? Que estavam sendo somatizados em cima dele. E a sociedade, a mídia, o governo obrigava você a ser nacionalista, patriota. Mesmo vendo seu irmão, seu primo voltarem no caixão, você tinha que continuar sendo patriota. Né? Então fazia um elo de questionamento. Será que isso tudo vale a pena? Aí o jovem via em constante pressão social, do capitalismo também. Por ele ser um capitalista, por ele trabalhar muito, estudar muito, ganhar muito dinheiro e descer o pau. E, e aceitar a ideia que a desigualdade social só existia quando o indivíduo era vagabundo, não queria trabalhar, então ele merecia ser pobre e se ferrar, né? Que os capazes sempre teriam um lugar ao sol e os incapazes ficariam vivendo em assistência social. Então, essa é a ideia principal que era colocada na cabeça dos jovens. Tudo era muito limpo, tudo muito branco, e o objetivo da vida era ser rico e ter conforto. Essa era a visão que eu percebi aqui. Aí, vou citar algumas coisas para você, que eu quero fazer um agradecimento ao Nerdologia do professor ilustre de história Felipe Figueiredo, que ele colocou umas coisas muito legais, né? O Woodstock, teoricamente, ele foi organizado, assim, montado por 4 pessoas, né? Por um rapaz jovem de 25 anos, que era muito maluco, muito revoltado, muito sonhador, chamado Michael Lane, e um outro cara, que era Art Cornell, que era um cara contra a cultura, um músico que só fazia músicas de revolta, mas não tinha nenhuma expressão. E ele era um vice-presidente da maior gravadora de discos dos Estados Unidos, em 69. Então você tem um cara que é quase dono de uma gravadora, um rapaz revoltado com muitas ideias brilhantes, usuário de droga, né? Inclusive o Art Cornell também usava alguns tipos de droga. E aí eles encontraram do nada, né, um anúncio de jornal, 2 empresários que tinham uma puta grana para gastar. O primeiro era John Roberts, que herdou uma fortuna da sua falecimento de um familiar seu, tinha uma puta de uma grana, e o cara queria investir em alguma coisa maluca, não queria coisas convencionais. Foi assim que eles colocaram o anúncio no jornal. E o Joel Oseman, que era um outro empresário, um cara que tinha muitas técnicas aí, muita boa formação. Aí os caras no começo estavam procurando alguma coisa inovadora. Aí eles chegaram à conclusão que queriam fazer um show de rock avassalador, gigantesco, grande, uma coisa muito grande. E ficaram um tempão procurando lugar para fazer isso. Nenhuma cidade queria esse tipo de coisa. Sociedade americana conservadora, ninguém queria. Aí eles encontraram a cidade de Bethel, né? Uma fazenda de leite, que o dono dessa fazenda de leite era um cara conservador, mas ele estava revoltado com o conservadorismo americano. E ele se preocupava muito com os filhos lá que ele tinha, e netos, né? E tinha medo que fosse uma guerra do Vietnã. Então, ele indiretamente ajudou a ser contra o governo, né? Então, essa fazenda de leite, que cedeu espaço para o estoque, sofreu até boicotes, né? Tentaram boicotar até a compra do leite da fazenda, porque ele ia fazer aquilo lá na sua fazenda. Era uma fazenda, tudo de grama lá para o gado pastar, e mais nada. Aí o primeiro grande conjunto, né, conhecido que aceitou ir para o Woodstock foi o Creedence Clearwater, né? Foi o primeiro. E a contagem, venderam ingresso apenas para 100 mil, mas foram lá perto do palco, que curtiram a música, 600 mil. E mais de 1 milhão ficou em volta, espalhado, mal ouvindo a música, né? E aí, para piorar, não tinha acomodação, não tinha banheiro, o pessoal levou barraca. Foram milhares de motorhomes, trailers, barracas de camping. Virou uma zona, né? O pessoal pisando na grama, a grama virou lama, não tinha onde cagar, onde urinar. Mas uma coisa tinha droga em todos os cantos do sistema. Os traficantes, eles levaram centenas de toneladas de cocaína, LSD, maconha, haxixe, tudo que você pode imaginar de droga, socaram na moçada lá para degustação.
dava um pouquinho, depois vendia, se o cara não tinha para pagar, o cara recebia droga de graça. A mulherada ficou alucinada, porque fazia muito calor, já estava suja, começaram a tirar a roupa. Então teve, no meio do rolê todo, teve muita orgia, uso de drogas. Parecia realmente uma visão prazerosa do inferno, né? Liberdade sexual, orgias, o cara pegava duas, três, o cara pegava outro cara e ninguém falava nada, né? Era proibido você proibir qualquer coisa. Então, os jovens se sentiam assim um universo de fantástico de prazeres, né? Você imagina aquele jovem americano que usa gravata, tinha que ir na igreja, não podia pegar a menina, se não tinha que casar, de repente um monte de menina linda, gostosa e nua, querendo transar com todo mundo, e cada menina daquela podia transar com 5, 6, 8, não tinha problema, ninguém ia falar nada. E o cara, no prazer, né? Droga, bebida e sexo, e além do mais, música para a maioria, para alguns que ouviram bem, né? Então, música de boa qualidade, de rebeldia, rock, droga, sexo e mulheres para dar com pau, né? Prazer sexual. Então, foi um mundo, um mundo sensorial nunca antes experimentado. Então, o pessoal ficou apaixonado. Então, essa geração do Woodstock teve aquela. O ícone são os hippies, né? Aquele cara que não quer trabalhar, que quer usar droga, quer viver na natureza, quer proteger o meio ambiente, paz e amor, né? E, então, essa geração são chamadas baby boomers, né? Que é a primeira geração do holocausto nuclear, porque não tinha certeza de tudo, por isso que eles resolveram ir atrás do prazer. O festival ele tinha um contexto político e social muito imprimido, né? Fazia parte do protesto contra a guerra do Vietnã, como eu expliquei antes, porque a população não conseguia engolir aquela coisa do jovem ser obrigado a servir o exército e voltar no caixão, né? Isso ninguém aceita. Então, teve até manifestações sobre isso. Então, essa primeira parte aqui, o nome do fazendeiro era Max Gaston, tá? Que topou fazer essa parada toda. E depois desse movimento, nos outros 3 anos, teve o aumento dos grupos ambientalistas, 88%, dos direitos, grupo dos direitos dos animais, 81%, de caridade, 40%, do serviço social, 150%, auxílio jurídico, 120%. Então, esse festival realmente causou uma mudança social nos Estados Unidos, profunda. Uma nova visão, que embora os conservadores não aceitassem, mas eles começavam a entender um cenário novo de mudanças na cabeça do jovem americano. No meu ponto de vista, eu acredito muito em teorias da conspiração. Eu tenho certeza que esse festival do Woodstock foi um ato subversivo de engenharia social, bancado talvez pelos russos ou pela esquerda internacional nos Estados Unidos, para ver o alcance das coisas. Simplesmente eles sabiam as pressões que os jovens norte-americanos estavam submetidos e resolveram mudar a cabeça de uma geração, criando esse tipo de espetáculo bizarro, né? Bom, o resultado geral do Woodstock foi que centenas de milhares de jovens se tornaram usuários de drogas, né, por degustação, e também centenas de milhares de jovens se posicionaram contra as ideias de nacionalismo, patriotismo que o governo sempre tentou pôr. E, principal, o problema, além de terem sido convocados milhões de jovens para morrer no Vietnã, esses jovens que foram para o Woodstock foram listados e automaticamente centenas de milhares deles foram convocados automaticamente para ir para o Vietnã depois. Aí você fala, puxa, André, que legal, hein? Quer dizer que o Woodstock o pessoal estava certo ou o governo estava certo? Não, nenhum dos dois estavam certo. Simplesmente o governo colocou pressão de um lado, de uma forma muito injusta, né? E teve uma reação natural, que o pessoal, sei lá, da esquerda aproveitou toda essa salada para fazer um prato delicioso para degustação, né? E aí, o próprio governo, na hora que percebeu o que estavam fazendo no seu quintal, resolveu botar para quebrar.
e mandou parte dessa galera para o Vietnã para morrer. Por isso que você vê em muito filme de Vietnã, né? Que os americanos estão lá, chegam de helicóptero, vendendo bala, depois eles saem do posto avançado e os Vietcong cercam o posto, começam a bombardear, atacar, vem por túnel, vem por tudo, e são dizimados. E não são salvos, né? A 7ª Cavalaria Voadora lá dos helicópteros não vem salvar os caras. A maioria dos postos avançados dos Estados Unidos, em muitas localidades da guerra, foram devastados pelos Vietcongs. Morreu todo mundo mesmo. Quando eles voltavam lá, só achavam os cadáveres, né? E aí embalava os caras e mandava para a América, para a família ver os cachorrinhos com a bandeira em cima. Então isso tudo foi uma grande sacanagem, porque a Guerra do Vietnã mesmo, ela não tinha uma finalidade objetiva política. Era mais a indústria de armamento que queria fornecer recursos e armas para o governo americano. Para isso, eles precisavam, através da política, manter uma guerra imbecil lá, insustentável. Por isso que os Estados Unidos nunca quis destruir a capital do Vietnã, nunca jogou uma bomba lá, ficaram brigando no mato lá, com os coitados dos paupérrimos Vietcongs, que eram os donos da terra, né? Conheciam a terra, a temperatura, os bichos lá. Então foi uma guerra inútil, porque você não tinha o objetivo de vencer, mas você tinha o objetivo de manter uma guerra e perdendo a guerra para que as indústrias de armamento nos Estados Unidos faturassem trilhões de dólares com o governo americano. Então tudo isso foi uma farsa, foi uma ilusão, uma ganância assim dos capitalistas americanos, dos empresários da área de armas, que dizimou a vida de milhões de jovens aí, centenas de milhares, né? Inutilmente. E ainda deu uma brecha para a esquerda fazer o Woodstock, mudar a mentalidade das pessoas, porque foi um ato de engenharia social que funcionou mesmo, tá? Que até hoje os caras daquela lembrança ainda têm aquele pensamento. Serviu para proliferar as drogas nos Estados Unidos de forma veemente e acelerou o processo, ajudou os traficantes de droga, que também são mantidos por gente assim com um pensamento de esquerda aqui na América Latina, né? E tudo se combinou e tudo se resultou. E mais uma vez do governo, os babacas de paletó lá dos Estados Unidos, né? Comeram bola. Por isso que a ganância do ser humano, em certos aspectos, ela prejudica a sociedade humana em geral. O que eu acho? Eu acho que os americanos conservadores, o governo dos Estados Unidos, tomou um tremendo soco no estômago. E está doendo até hoje, tá bom? E parabéns para os terroristas subversivos, engenheiros sociais, sei lá se foi um cara da Rússia que fez isso, porque foi um golpe bem dado, tá? Então a gente vê hoje qualquer show, qualquer rave aqui no Brasil, Rock in Rio, a distribuição de drogas é tremenda, meus amigos. São centenas de toneladas de coisa. Eu ouço o papo aí dos garotos mais jovens, qualquer rave que eles vão é adesivinho de LSD, maconha, K4, droga sintética, êxtase, né? A garotada vai para experimentar e ficar sócia daquilo. E tudo isso é permitido bem debaixo do nosso nariz. As autoridades aqui não fazem nada, porque, de certa forma, devem ser conviventes, né? Tá bom? Então tá aí, você tem uma ideia geral do que foi o Woodstock. E a gente tem que tomar cuidado em entrar em certas aeronaves aí sensoriais, tá bom? Aqui é o André Luiz Duarte, sou curioso nesse sentido e gosto de questionar as coisas. Seja sempre bem-vindo aqui nesse meu humilde canal Existência e Pensamento.